Olá pessoal, boa noite, tudo bem, amada igreja? Que bom estar com vocês novamente. Sejam bem-vindos ao culto de quinta-feira à noite. Um culto hoje trazendo uma mensagem sobre coragem, né? Que nós possamos ter sempre muita coragem, assim como disse nessa canção que acabamos de ouvir, né? Oi, eu sou Ana Lúcia, sou uma filha amada do Senhor. Faço parte do programa Celebrando a Recuperação, aqui na Igreja Batista de Abolição, e sigo em processo de cura, de transformação, em processo de busca por melhoria da minha qualidade de vida. Busco melhorar questões como procrastinação e ansiedade. E você? O que você busca nessa noite? Qual é a busca da sua vida? O que você acha que ainda precisa mudar? O que você acha que precisa ser mudado, transformado em você? Pensa nisso e deixa o seu coração bem aberto nessa noite para que você possa ouvir o que Deus tem a falar com você. E sim, seja corajoso para ouvir o que Deus tem a falar contigo e para agir de acordo com a vontade dEle. Vamos orar para iniciar o nosso culto? Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, por nos dar a honra e a oportunidade, Pai, de mais uma vez estarmos reunidos, ó Paizinho, ainda que não estejamos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos em Ti, Pai, estamos juntos em unidade, estamos juntos através dessa ferramenta que é a tecnologia. Que o Senhor possa, Pai, continuar nos dando força, sabedoria e orientação para que possamos seguir realizando tudo aquilo que é de acordo da Sua vontade, ó Deus. Nós entregamos essa noite, ó Pai, em Tuas mãos, nós entregamos a vida da Miriam, que vai falar para nós nessa noite também em Tuas mãos, que ela seja um instrumento Teu, Pai, para falar aos nossos corações. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas dificuldades. Nós entregamos, ó Deus, os nossos pedidos em Tuas mãos. E nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor possa cuidar de cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa, Pai, falar, Pai, aos corações de cada um, ó Deus, onde essa mensagem vai chegar. E que o Senhor possa também, Paizinho, cuidar da nossa igreja, cuidar de todos os membros, de todas as famílias ali representadas. E assim como, Pai, cuidar de todo o nosso Brasil, Deus, de todos que estão nesse momento passando por questões, por dificuldades ainda devido a esse vírus, Pai. Mas que só o Senhor poderá, Paizinho, cuidar de todos nós nesse tempo. Então nós nos entregamos, Pai, entregamos tudo isso, todo esse momento em Tuas mãos, para que o Senhor possa continuar fazendo o desejo do seu coração, Deus. Estamos aqui gratos e pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor possa se fazer presente em nós e que possamos, Senhor, ser melhores a partir de Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, e agora eu gostaria de ler junto com vocês Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Creia nisso, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo nessa noite, creia nisso. Ele está com você por onde você estiver. Creia nisso e seja forte, seja corajoso, porque em nome de Jesus somos mais do que vencedores. Os dias são maus, mas Deus está contigo. Ele te diz: não temas, sou Deus, estou contigo no deserto.
água pra te saciar. Sou tua força, teu sustento. Vem em mim te renovar. Coragem pra vencer os desafios. Se saídas não existem, Deus é Deus pra te guiar. Não desista, pois vem do alto teu socorro. Seja forte e corajoso, a tua fé te guiará. No alvo você vai chegar. No deserto eu serei água pra te saciar. Sou tua força, teu sustento. Vem em mim te renovar. Coragem pra vencer os desafios. Se saídas não existem, Deus é Deus pra te guiar. Não desista, pois vem do alto teu socorro. Seja forte e corajoso, a tua fé te guiará. No alvo você vai chegar. Eu tudo posso nele, confiarei nele. Eu serei forte no Senhor, nele eu posso descansar. Eu tudo posso nele, confiarei nele. Eu serei forte no Senhor, nele eu posso descansar. Boa noite, boa noite. Meu nome é Miriam, eu sou uma filha amada do Senhor. Estou aqui representando, celebrando a recuperação da Igreja Batista de Abolição. O Celebrando é um programa de recuperação baseado na Bíblia, com o propósito de nos ajudar a nos libertar dos nossos traumas, das nossas dependências, dos nossos maus hábitos. O Celebrando é um lugar em que podemos criar vínculos genuínos e permanentes, e é por isso que quem entra no Celebrando sempre faz amizades que duram durante muito tempo. Aqui nós reconhecemos que somos filhos amados do Senhor. Temos as nossas dificuldades, mas nos ajudamos mutuamente. E nessa oportunidade eu quero conversar com vocês sobre o tema coragem. O que a Bíblia diz a respeito de coragem e o quanto ela é importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Quando nós pensamos em coragem, muitas definições vêm à nossa mente. Talvez você já esteja aí pensando o que é coragem para você. Talvez você já esteja desenvolvendo assim na sua cabeça, coragem é ausência de medo. Muita gente diz isso. Olha, a gente vai perceber que a coragem nem sempre é ausência de medo, e sim uma ação apesar do medo. Tá com medo, mas vamos assim mesmo, vamos com coragem. E dentre
tantos significados, tantas definições, né, de tantos sinônimos que essa palavra tem, eu queria destacar nessa noite essa definição. Coragem é a força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. E essa circunstância pode ser emocional, pode ser física, pode ser material. É uma circunstância difícil, mas nós temos uma força espiritual. Essa força espiritual é a coragem. Tem a ver com confiança, tem a ver com fé. E na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de coragem. Eu quero destacar alguns exemplos aqui com vocês. Abraão. Abraão foi um homem de grande coragem. Quando Deus disse para Abraão assim, olha, sai da tua casa, da tua parentela, você vai para um lugar onde eu vou te indicar. Abraão se enche de coragem e toma a decisão de obedecer. Nós vemos também um exemplo de uma mulher, Débora. Débora foi profetisa, foi juíza, e com a sua liderança feminina, ela levou, ela guiou, ela orientou um povo, e pense, numa sociedade totalmente patriarcal, ela, uma mulher, orientou o povo com coragem até a vitória contra Cícera. Vemos também na Bíblia o exemplo de Davi. Davi. E dentre muitos exemplos que nós poderíamos citar de Davi, eu quero destacar um bem conhecido, que é quando Davi enfrenta o gigante filisteu, Golias, e vence com muita coragem, com muita valentia. Vemos um jovenzinho, jovem Daniel, levado como prisioneiro, ali para a Babilônia, e diante da proibição de que ele não poderia orar a Deus, ele, mesmo correndo o risco de morte, com ousadia e grande coragem, ele ora a si mesmo, ele volta o seu olhar e fala com Deus. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, mas não deixou de cumprir o seu propósito com coragem, com destemor. E, dentre outros, quero destacar Pedro. E talvez você diga assim, mas Pedro não foi corajoso, Pedro teve medo. Quando ele foi andar ali sobre as águas com Jesus, ele afundou, ele teve medo. Ele teve medo quando Jesus foi preso, ele negou a Jesus. Não, Pedro não é um exemplo de coragem. Mas eu quero chamar a sua atenção e o seu olhar para o Pedro do livro de Atos. Um homem que fala com coragem, com intrepidez, a despeito de qualquer circunstância, ele prega o evangelho. Pedro é um exemplo de coragem. E o que todas essas pessoas têm em comum? Elas tinham em comum o propósito. Todas elas tinham um propósito para suas vidas. Nosso Deus é um Deus de propósito. Provérbios 16:4 vai dizer que ele fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, os seus propósitos. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados por Deus, criados em Jesus Cristo com um propósito para as boas obras. 1 Crônicas 28, a gente vê um episódio muito interessante de Davi e Salomão, seu filho. Davi já estava ali no finalzinho dos seus dias, mas ele quer muito construir um templo para a Arca do Senhor. No capítulo 28, no verso 2, ele junta o povo e diz assim, olha, eu propus no meu coração e eu vou construir uma casa para o repouso da Arca do Senhor. Mas logo no versículo seguinte, a gente vê que Deus diz para ele assim, não vai não. Você não vai construir, você não vai edificar a casa em meu nome. E no versículo 6, Deus diz, quem vai edificar a casa é Salomão, seu filho.
Ele sim vai edificar a minha casa e os meus átrios. Esse propósito eu não tenho para você. Esse propósito eu tenho para Salomão. E aí vem uma pergunta, né? Você conhece o propósito de Deus para você? Davi, ele estava certo, que ele iria fazer algo que Deus ia ficar muito feliz, mas esse não era o propósito de Deus. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Salmo 119, 27 vai dizer assim: faz-me entender o caminho dos teus preceitos. O salmista queria conhecer os propósitos de Deus para a vida dele. Então, nós precisamos conhecer, buscar entender o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero destacar, ainda no capítulo 28 do livro de 1 Crônicas, o versículo 20. E é sobre esse versículo que nós vamos pensar essa noite a respeito de coragem, a respeito de propósito e de coragem para realizar esse propósito. O texto diz assim: disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. E Davi sabia que Salomão iria enfrentar muitas dificuldades na vida. Davi já tinha lutado muito, já tinha vivido muito, ele sabia o quão difícil seria para Salomão governar aquele povo, conquistar terras, né, defender a sua terra e construir a casa do Senhor. Por isso ele dá esse conselho para Salomão. E para alcançar esse propósito, Salomão precisaria viver com coragem. Nós também, hoje, para alcançarmos o propósito que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos de coragem. E nós vamos observar aqui nesse texto 3 atitudes importantes para sairmos do lugar onde nós estamos, para irmos para o lugar onde Deus quer que estejamos. Salomão ainda era muito jovem, mas Deus tinha um lugar para ele. Deus tinha um trono para Salomão. Deus tinha um propósito para Salomão, da mesma forma como ele tem um propósito. De qual lugar você precisa sair? Para onde você precisa ir? Talvez esse lugar que você precise sair é um lugar emocional. Talvez você precise sair do lugar da dor, do lugar da ansiedade, da amargura, do sofrimento, da mágoa. Talvez sair do lugar da falta de perdão, da autopiedade ou da culpa. Talvez esse lugar que você precise sair é um lugar que envolva as suas finanças. Talvez você precise sair do lugar das dívidas. Talvez você precise sair socialmente do lugar da solidão, do lugar da procrastinação. Ou até espiritualmente falando, você precisa sair do lugar do não ter tempo para Deus e passar a buscar uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, de comunhão com Ele. Talvez você precise até sair do lugar do ativismo, né? De fazer muita coisa e não dar o devido lugar a Deus. Pense um pouco e reflita nessa noite, enquanto nós formos pensando nesse texto, de que lugar você precisa sair. Vamos ver que para sair de um lugar e ir para o outro, você precisa fazer algo. Você vai precisar fazer algumas coisas. O texto vai falar sobre isso. Mas o texto vai falar também sobre deixar. Algumas coisas você irá precisar deixar. E o texto conclui falando sobre ter certeza. Algumas coisas você vai precisar firmar a certeza no seu coração para viver com coragem. Então vamos ver, primeiro, o que você precisa
fazer. Vivendo com coragem, você precisa fazer, você precisa ser forte. Sim, agir de maneira intensa, de maneira vigorosa, ser resistente, não se deixar abater facilmente, isso é ser forte. Esforça-te, né? Esforça-te. As pessoas emocionalmente fortes, elas não se amoldam facilmente aos problemas, pelo contrário, elas analisam os problemas, elas analisam as circunstâncias e elas veem o que elas podem fazer. E aí sim, elas agem de uma maneira intensa e vigorosa para sair do lugar onde está e ir para o lugar onde Deus quer que elas estejam. Mas além de ser forte, outra coisa que precisa fazer é ser corajoso. Sim, o que é ser corajoso? É atuar com firmeza, é ter bom ânimo, ter vontade, determinação de vencer a guerra. Já falamos quais têm sido as suas guerras. O que você precisa vencer? Você precisa de determinação. Você precisa ser corajoso. Você precisa ter determinação para vencer as suas guerras. Toda e qualquer mudança precisa de um planejamento, um bom planejamento. Mas de nada adianta um planejamento se não houver ação. Então, você precisa fazer o trabalho. Mãos à obra, não deixe para depois. Nada de procrastinação. A procrastinação até pode nos dar um pouquinho de prazer por alguns momentos, mas ela não nos tira do lugar onde estamos. Muito pelo contrário, ela nos deixa exatamente no mesmo lugar onde estamos. Você só precisa fazer o trabalho. Conforme as suas forças, faça o trabalho. Veja o que diz o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Anima-te. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Faça o trabalho e o Senhor vai te fortalecer. Mas viver com coragem, eu falei de fazer, mas também precisa se deixar. E o que o texto diz sobre deixar? Ele diz que nós precisamos deixar o medo. Sim, Salomão precisava deixar o medo. O medroso, ele é relutante. Ele deixa para amanhã o que ele precisa fazer hoje por conta do medo. A primeira lição do Celebrando a Recuperação fala sobre negação. O medroso, ele nega o tempo todo o problema. Ele não resolve, ele empurra o problema para debaixo do tapete, ele não soluciona. No Celebrando, nós somos desafiados a deixar de lado o medo e enfrentar as nossas sombras, enfrentar os nossos vícios, os nossos traumas, os nossos maus hábitos e assim, admitindo que eles existem, nós trazemos eles para a luz de Cristo e eles perdem as forças. Eles perdem as forças e nós alcançamos a vitória. Mas além do medo, nós precisamos deixar o desânimo para viver com coragem. O texto de 2 Coríntios 4, versículo 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Lá no CR nós dizemos sempre que é um dia de cada vez. Dia após dia o Senhor vai nos renovando, tirando o desânimo e trazendo um novo ânimo. No versículo 18 desse mesmo capítulo 4 de 2 Coríntios, vai dizer assim: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E isso é o quê? É coragem, é confiança, é fé. O que está desanimado é aquela pessoa que não tem entusiasmo para nada. E, infelizmente, muitas pessoas hoje vivem num profundo desânimo, num desânimo constante. E algumas pessoas precisam, inclusive, perceber que esse desânimo pode ter uma causa física.
pode ser causada por uma diabetes, ou por uma anemia, por uma depressão, e se colocar mesmo no lugar de buscar ajuda. Por que não? Buscar ajuda necessária, investigue o motivo do seu desânimo. O 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então não é para se esconder, Ele nos deu sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós precisamos buscar a solução para vivermos com coragem. Então falei sobre fazer, falei sobre deixar e, por último aqui, tenha certeza. Tenha certeza de quê? Tenha certeza de que Deus está contigo. Sim, Deus está contigo. A presença de Deus ao nosso lado faz toda a diferença. Essa certeza da presença dele ao nosso lado nos dá também a certeza da vitória. Lembro-me de que quando as minhas filhas, nossas filhas eram pequenas e elas tinham medo de ir para algum lugar, elas sempre me chamavam ou chamavam o pai para ir junto. Por quê? Quando nós estávamos ao lado dela, o coraçãozinho delas se enchiam de confiança. Ora, Deus é um pai amoroso. E como pai amoroso, Ele está sempre conosco, sempre ao nosso lado, para nos garantir a vitória. Mas precisamos ter a certeza também que Ele não nos abandonará. Mateus 28, 20 diz que Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa certeza de que Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, é promessa divina. Precisamos ter a certeza de que Deus não nos abandonará jamais. E precisamos ter a certeza que, além de não nos abandonar, Ele não nos desamparará. O amparo dele estará sempre conosco, para que nós possamos vencer as nossas guerras. Quais são as guerras que você tem enfrentado? Será que é a guerra contra a ansiedade, contra a dependência emocional, contra traumas, contra compulsões, contra vícios? Deus está ao seu lado, Ele não te desampara em meio às lutas. Isaías 41:10 diz assim: não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão vitoriosa de Deus está estendida para você, para te dar a vitória também. Eu quero seguir para o final dessa meditação e eu quero ainda mostrar para você Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, 12 e 13, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos a vosso respeito, Deus tem pensamento a nosso respeito. E ele continua: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nesse texto, Deus está falando para um povo que está muito distante dele. E por estar distante dele, está sofrendo muito, muito mesmo. Esse povo está prestes a ser levado para o cativeiro. E aí Deus, com seu coração amoroso, misericordioso, ele se aproxima desse povo e diz assim: olha, se vocês invocarem o meu nome, se vocês me buscarem, eu vou atender. Vocês irão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus está atento à oração dos seus filhos. Saiba que Deus está atento à sua oração. Sempre que você o buscar para ter coragem, Ele está atento. Enxergue o que Deus tem preparado para você e siga em frente. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Então siga. Ele será contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Siga em frente. É o que diz Deuteronômio 31, versículo 8. Eu quero terminar essa palavra
te lembrando que o Celebrando a Recuperação está presente na Igreja Batista de Abolição para te ajudar. Se você olhar aí para a figura, essa mulher está carregando muitas malas pesadas. A mala do passado, a mala do medo, a mala da culpa, da opinião dos outros, dos problemas, e ela não precisa carregar tudo isso. Talvez você esteja carregando também muitas coisas, e você não precisa carregar. Como falamos, talvez você esteja lutando contra muitas coisas, e você está precisando de coragem para vencer essas suas lutas. Eu quero te dizer que o Celebrando a Recuperação é um lugar onde você não é julgado, porque nós entendemos que todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas sombras, e nós, o que fazemos ali? Nós nos apoiamos, nos ajudamos, nos acolhemos mutuamente, oferecendo segurança, oferecendo sigilo, oferecendo acolhimento. Então, você vai se sentir muito bem no Celebrando a Recuperação. Nesse tempo de pandemia, nós não temos feito a partilha presencial, mas nós temos feito grupos de partilhas virtuais. E temos tomado todo o cuidado para que você tenha segurança ao compartilhar nos grupos, nos pequenos grupos. Então, se você quiser fazer parte de um pequeno grupo do Celebrando a Recuperação, faça contato com a nossa líder, irmã Ana Rosa. Que Deus te abençoe, que Deus complete no seu coração a mensagem dele para você. Muito obrigada por me ouvir. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma celebração, com a certeza em nossos corações que precisamos ser fortes e corajosos. E eu te convido a ser forte e corajoso e procurar o Celebrando a Recuperação em busca de um momento, em busca de um processo de recuperação, de transformação, de mudança de vida. E se você quiser fazer parte dos nossos encontros, né, a gente tem feito encontros semanais, onde nós compartilhamos uma temática, né, semanal. Essa semana falaremos sobre coragem, né, que foi o tema do culto, e eu te convido a ter coragem e participar conosco. Sim, eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, assim como fez e faz na minha vida, tá certo?
Então, caso você tenha vontade, você pode me procurar, pode procurar pela Miriam, pode procurar pela Cristina, tá certo? De repente vai aparecer algum número aqui embaixo para vocês ligarem, para vocês mandarem uma mensagem, e a gente fica aguardando mesmo aí o seu contato, tá certo? Bem, e aí queria dizer para vocês o seguinte: nossos cultos continuam online, exceto o culto de domingo à noite. Então você já pode se inscrever para o culto de domingo à noite, que começa às 19 horas. É um culto presencial e online, tá certo? Além disso, nós temos o culto de domingo de manhã, às 10 horas da manhã, no canal do YouTube. Temos também a Escola Bíblica Dominical, que está acontecendo às 9 horas da manhã, também pelo canal do YouTube. E as crianças têm um horário, um dia todo especial. Você pode, por favor, colocar para sua criança, né, o horário dela é sábado às 5 horas. Não se esqueçam, gente, a gente tem liberado o link, né, nos grupos, né, do WhatsApp da igreja. Então, não deixe sua criança fora dessa, porque são cultos lindos e muito especiais que estão sendo preparados especificamente para as crianças, ok? Além disso, dízimos e ofertas você pode continuar fazendo por meio de transferência bancária. Os dados da conta estão aparecendo aqui na tela. E eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse no canal, que você acompanhasse, né, através do sininho. Quando você clica ali no sininho, você acompanha todas as atividades do canal da Igreja Batista de Abolição. Então, não deixe de fazer isso, tá certo? Vamos finalizando por aqui. Eu gostaria de orar com você. Querido e bondoso Paizinho do céu, Senhor, mais uma vez obrigada por esse dia, obrigada, Pai, por essa noite abençoadora, obrigada por esse culto, Pai, por esses louvores, por essa palavra. Obrigada, Pai, por mais uma vez falar aos nossos corações. Te agradecemos, ó Pai, porque o seu amor, Pai, nos inunda, o seu amor, Pai, nos faz ter a certeza, Pai, que precisamos ser corajosos, ó Deus, corajosos no nosso dia a dia, corajosos em relação à mudança das nossas vidas, corajosos, Pai, com relação a todas as questões que nos assolam, Pai, nesse mundo, porque o Senhor disse que nós teríamos aflições, mas que o Senhor está conosco. Por isso precisamos ter bom ânimo, precisamos ter coragem para passar pelas adversidades. Então que o Senhor possa, Pai, se fazer presente nos nossos lares, nas nossas famílias, na vida, Pai, de cada um que está nos ouvindo nessa noite, ó Deus. Cuida, Pai, de cada um de acordo com as necessidades, ó Deus, e de acordo com o desejo do seu coração sempre. Muito obrigada, Pai, por essa noite, pelo dia que nos deste. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada. Boa noite para você. Um bom final de semana e até domingo. Tchau, tchau, gente. Ser forte.